E a pergunta é: fé na terra? Aonde? Vamos tentar encontrar o local onde podemos encontrar fé nesta terra. Portanto, esta imaginação era tão má que até o próprio Senhor Deus se arrependeu. Mas Deus tem que se arrepender. Só se arrepende quem faz mal. Deus fez mal em criar o ser humano? Não tenho qualquer hipótese de salvação por mim. Por muito que eu faça, não tenho qualquer hipótese de salvação por mim próprio. Mas hoje é o momento de tomar decisões. De que lado quero estar? Quero agradecer a Deus. E para melhor se ouvir, se calhar o melhor é tirar esta máscara agora. A distância assim o permite. Mas quero agradecer a Deus pela história que o Gabriel contou. É que no mar desta vida todos nós precisamos de um barco. Habitualmente no barco há o comandante, mas há mais tripulantes, há mais ocupantes desse barco. E o primeiro fundamento neste andar no mundo deve ser a família. E permitam que recorde uma efeméride que teve lugar há 41 anos nesta igreja. Faz hoje 41 anos que houve essa efeméride, que iniciou então a tal navegação que existe desde esse dia. E quero agradecer a Deus por ter permitido construir um barco e navegar durante este tempo todo, onde 2 começaram e agora 10 navegam no mesmo barco. A constituição da minha família. A família nesta terra, a família que Deus permitiu um dia que fosse possível formar. E não posso deixar de agradecer cada dia pela companheira que um dia Ele escolheu para mim. Acredito bem que foi criada para mim. E acredito firmemente que Deus quer que continuemos neste navegar da vida até que Ele venha ou então até que o descanso nos separe. Permita a Deus que assim seja. De qualquer forma, este não é o tema do estudo que quisemos fazer convosco, mas faz parte também, faz parte da realidade da vida, daquilo que cada um de nós tem a viver enquanto estivermos neste mundo. Não sei se vou dizer alguma novidade, não sei se vou tocar alguém, mas se eventualmente isso acontecer, que a vontade de Deus se faça. E para tal gostaria só que fizéssemos uma pequenina meditação, uma pequenina oração, implorando que o Espírito Santo nos guie. Santo Pai, agora que abrimos a Tua Palavra para estudar aquilo que Tu nos ensinas, queremos também que Tu abras o nosso entendimento para perceber a mensagem que tens para nós. Que o Teu nome seja louvado e que, acima de tudo, sirva para a nossa preparação para a eternidade e para um dia estarmos juntos, todos, mão na mão, na eternidade. É o que te suplico no santíssimo nome de Jesus. Amém. Ora bem, vamos tentar responder a uma pergunta. E a pergunta é: fé na terra? Aonde? Vamos tentar encontrar o local onde podemos encontrar fé nesta terra. Eu penso que ninguém estará um pouco contente com tudo quanto se passa à nossa volta. Estamos felizes neste mundo? Como ele corre hoje em dia? Quando lemos o capítulo 24 de São Mateus, o capítulo 13 de São Marcos, o capítulo 21 de São Lucas, e tentamos aplicar à nossa atualidade,
diremos, mas é isto que eu estou a viver. Certa vez, alguém começou-me a falar sobre estes assuntos. Na minha atividade prática, e como resposta, li o capítulo 24 de São Mateus a essa pessoa. Ainda há pouco, na classe de adolescentes, estávamos a dizer que este objeto deveria estar em cima da mesa e que ninguém mexa. Eu ouvi isto. E mesmo se há qualquer coisa que acende, não olhemos para lá. Mas olha, nessa altura fez-me um jeitaço muito grande, porque não conhecia o capítulo todo de cor. Conheço o conjunto da mensagem, mas não em detalhe. A conclusão dessa pessoa foi, mas é o que nós estamos a viver hoje. É exatamente o que estamos a viver hoje. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes, tempestades, secas. 36 graus em maio, ainda nos recordava a nossa irmã Guida logo em baixo, esta manhã lá em baixo. 36 graus em maio, não me lembro disso. -1, -2 em agosto, foi a questão que foi levantada. Não sei. O que é certo é que, não sei se já repararam, praticamente o gelo do Polo Sul está a desaparecer. E o mar não sobe assim tanto quanto isso. São toneladas e toneladas de gelo a derreter todos os anos. E não se forma durante o inverno. O que será de nós dentro de algum tempo? Jesus levantou esta questão da fé no último tempo. E no livro de São Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, Lucas 18, 8. Na última parte deste versículo, nós lemos o seguinte: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E se achar, onde é que estará esta fé? Vamos tentar responder a esta questão. Onde? Aonde encontraremos a fé? Mas vamos ver um pouco a história desta terra. E para isso convido-vos a lermos Gênesis, capítulo 6. É uma história muito conhecida. Contamos aos nossos pequeninos. Eles gostam de ouvir esta história. Mas eu gostava de destacar alguns versículos, sobretudo os versículos 5 a 7. Vamos tentar localizar-nos um pouco. Jesus, Deus, criou a terra, criou dois seres, um homem e uma mulher. Ambos formaram um casal, formaram uma família, multiplicaram-se. Entretanto, inicia-se um outro, como dizer, uma outra corrente religiosa, filosófica, eu não sei bem como qualificar, mas concorrente daquilo que Deus tinha dito ao ser humano. Tens tudo, menos aquilo que não deves tocar, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tão simplesmente quanto isto. No dia em que tocares, o que é que acontece? Morrerás. Mas o que é a morte? Não sei, porque na altura não havia. Hoje, alguém sabe o que é a morte? Todos nós sabemos o que é. Todos nós já passamos por isso de uma forma indireta. Porque aqueles que passam de forma direta não conseguem testemunhar. Até que em determinada altura Deus vai ver o que é que se passa na terra. Agora vamos ler os versículos 5 a 7. E viu o Senhor, quem é este Senhor? Deus. Que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda, vejam bem isto, a que profundidade isto vai. Toda a imaginação
dos pensamentos do seu coração era só. Vejam a profundidade desta afirmação. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e não havia interrupção, continuamente. Isto é extremamente profundo. E continua Deus. Deus arrependeu-se. Arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra e isso lhe pesou no coração. O versículo 6. Portanto, esta imaginação era tão má que até o próprio Senhor Deus se arrependeu. Mas Deus tem que se arrepender. Só se arrepende quem faz mal. Deus fez mal em criar o ser humano? Penso que não, pessoalmente. Senão não estaríamos aqui. Até gosto de viver. Ou antes, sobreviver. Que é um pouco o que nós fazemos, é sobreviver no meio deste conflito, desta confusão. E disse Deus no versículo 7, destruirei de sobre a face da terra o homem que criou. Que criei. Tanto o homem como o animal, os répteis, as aves dos céus, pois me arrependo de os haver feito. Deus arrependeu-se e toma uma decisão. É momento de acabar com tudo, vamos reconstruir do zero. Mas vejam os versículos 12 e 13. Viu Deus a terra que estava corrompida, que estava completamente contaminada. Versículos 12 e 13. Pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Mas havia alguém que não tinha feito isso. Noé e a sua família. Havia aquilo que nós dissemos aos nossos amigos adolescentes ainda hoje de manhã. Havia um remanescente. Havia ainda alguém que sobrevivia a esta maldade. E então Deus diz a Noé, o fim de todos estes seres humanos é chegado, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Mas, conhecemos o restante da história, tu vais construir uma arca feita com uma dimensão muito específica, de uma forma muito especial, com um objetivo: salvar o remanescente. E o remanescente não era apenas o ser humano, mas também o resto da criação que Deus tinha feito. Os animais puros seriam 7 pares, 7 casais, e os impuros 2. E pronto, começa então a renovação da terra. Boa decisão da parte de Deus, o que achamos nós? Eu penso que sim. Mas consequências disto tudo? Entramos no segundo episódio, que não durou assim tanto tempo quanto isso. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 8. Não vamos lê-los todos, mas enfim. Esta história também é bem conhecida. Mas vejamos, como todos tinham começado, ou antes, tinham recomeçado a viver de uma só família, o versículo 1 diz: a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. É normal. Se vinham da mesma família, tinham que falar a mesma língua para se entender. No entanto, disseram uns aos outros, no versículo 3, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de cal.
Mas não ficaram por aqui. Encontraram a matéria-prima, mas vamos agora tentar saber o que vão fazer com esta matéria-prima. É o versículo seguinte. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, não só a cidade, mas também uma torre cujo cume toque nos céus. Com que objetivo? Se eventualmente houver nova destruição desta terra com água, estamos no céu, não há possibilidade de fazer destruir, subimos à torre e pronto, estamos salvos. Já viram que desde que este mal entrou na terra, há algo de muito particular que foi realçado pelo originador do mal, o eu. Eu consigo construir uma torre, eu consigo subir à torre, eu consigo salvar-me. Para que é que eu preciso do resto? Imaginamos um pouco como Deus terá ficado feliz com estas decisões. Deus não terá perguntado, mas ainda não aprenderam? Os vossos pais, aqueles de quem vocês vêm, atravessaram um período um bocado complicado. Uma chuva tal, tanta água, tudo foi destruído. Eles não vos contaram isso? Eu penso que sim, que os pais terão dito. Eu penso que eles terão conseguido conhecer bem a história da sua vida. Ou será que os nossos filhos não conhecem um pouco a nossa história também? Ou será que dentro dos nossos lares nós também não comunicamos um pouco aquilo que é a nossa maneira de ser? Aquilo que foi a nossa vida até eles aparecerem? Se aquele tal episódio de que não consigo esquecer, acontecido há 41 anos, aconteceu, como resultado vieram 2 meninas, mas mais tarde. Entretanto, vivenciamos alguma coisa. Uma delas tinha 4 meses quando decidimos ir para a África como missionários. Tinha ela cerca de 10 meses. Não consigo esquecer este episódio. Como técnico de saúde, cometi algo que nunca aconselho outro profissional fazer. Dar por via endovenosa a um bebê de 10 meses de vida um medicamento que só está indicado para adultos. Mas esse medicamento salvou a vida da minha filha. Por isso digo, não fui eu que tomei essa decisão. Mas Deus fez e permitiu a sua sobrevivência. Ela sabe disso. Vivenciou isso. Será que os filhos de Noé esqueceram-se daquilo que tinham passado? Será que eles ainda não estariam vivos para contar todos esses episódios aos seus filhos? No entanto, Deus usa um estratagema que hoje nos separa. Não sei se se recordam, faz hoje 8 dias, terminou a 61ª sessão da Conferência Geral da nossa Igreja. E eu recordo-me, porque eu vi, que alguém que eu conheço bem estava a dirigir um grupo, uma equipa de tradutores, para que cada um pudesse, dentro do possível, ouvir na sua própria língua para perceber.
Porquê que isto aconteceu? Havia necessidade disso. Não temos todos o mesmo objetivo? Consequência da destruição, ou antes, da não construção desta Torre de Babel. Deus confundiu as línguas. E hoje é isto. Saímos daqui 200 e poucos quilómetros e temos que aprender a falar outra língua. Ou então utilizamos a nossa e provavelmente muitos não compreenderão. Andamos mais uns quantos quilómetros, já temos que ir mudando. Já repararam? Resultado exatamente de alguma coisa, não fazer aquilo que Deus disse para fazer. Mas isto não fica por aqui. Vamos avançar um bocadinho mais. Gênesis capítulo 19. Estão a ver agora como é que estas coisas que se passaram no passado parece que estão a acontecer outra vez agora. São episódios que a Bíblia nos mostra e que, se nós estivermos atentos, vamos ver que com regularidade isto acontece. Conhecemos esta história, conhecemos o que aconteceu. 2 anjos vão visitar um filho de Deus que vive numa zona onde, pela descrição, eu não gostaria de viver. 2 cidades relativamente próximas uma da outra, Sodoma e Gomorra, onde o que era comum é exatamente aquilo que Deus diz para não fazermos. O dia a dia era prática que Jesus diz de uma forma clara e Deus diz de uma forma clara, não devemos praticar. Ao ponto, e isto é aterrador, ao ponto de aquela gente dizer, olha, deita cá para fora essa gente, que nós precisamos de ver como eles são, não no sentido de ver e ouvir o que eles dizem. Experimentar com eles aquilo que nós estamos habituados a experimentar uns com os outros. E eles, assim que estenderam a mão, ficaram todos feridos. Imaginamos ao ponto em que isto chegou? Já alguém aqui teve a oportunidade de estar junto do Mar Morto? Eu estive no Mar Morto, mas não entrei. Sabem porquê? Por respeito ao meu joelho direito. Razão pela qual não consigo me ajoelhar. E eu pensei, se me vir ao contrário, como é que eu faço? Sabendo as características daquele mar, pensei, o melhor é ser prudente. Então fiquei só a chorar cá fora, porque aquele vapor, meus amigos, aquilo entra pelos olhos dentro. Qual é o elemento químico mais presente naquele mar? É o enxofre. O que havia antes deste mar existir? As 2 cidades de Sodoma e Gomorra, uma numa ponta, outra na outra. A determinada altura, os anjos dizem a Ló, olha, está na hora de sair daqui. Rápido, 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 sai. Não leves nada. Pega na tua família e fora. Não olhem para trás. Deus vai destruir estas 2 cidades com fogo e enxofre. Onde é que está esse enxofre? Uma vez tive a oportunidade também de falar sobre isso. E quando nós pomos em dúvida o que a palavra de Deus nos diz, basta nós pesquisarmos um bocadinho in loco, no sítio, e vemos que afinal a Bíblia tem razão. Bom, porquê que eu estou a realçar estas histórias que são muito conhecidas, que nós contamos aos nossos pequeninos? Convém contar a eles. Convém que eles aprendam como nós também um dia aprendemos. Convém que os nossos jovens cresçam debaixo desta pregação, deste ensino que Deus nos dá e nos deixou na sua palavra. Isso é muito importante.
Mas é importantíssimo que cada um de nós saiba o que tem que fazer. E para mim, é o que eu mais quero realçar hoje na nossa conversa, é o que eu tenho que fazer. Mas vamos continuar agora falando no futuro. Alguém fala no futuro, já não fala no passado. Moisés, quando escreveu, sabia o que se tinha passado. Agora temos alguém que fala no futuro. E vamos ler o que ele diz no futuro. 2 Timóteo, este texto é muito conhecido. Capítulo 3, versículos 1 a 5. Muito conhecido este texto de quem? De alguém que ainda estava vivo, o apóstolo Paulo. Mas que não vivia estes tempos que nós agora estamos a viver. Vejamos bem. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias de quê? O apóstolo Paulo já tinha ouvido o discurso de Jesus dizendo que viriam dias difíceis e no futuro vai acontecer e terremotos e pestes e etc. e tal, já falámos sobre isto. Mas agora o apóstolo Paulo vai falar de uma forma mais pessoal. Está a falar de pessoas, individualmente. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de quê? De si mesmos. O que é hoje? O eu. Hoje o eu não existe. Esquecemos esta palavra com 2 letras. Muitas vezes não me esqueço dela, não. Avarentos. O que quer dizer avarência? O que é ser avarento? É alguém que quer tudo só para si próprio. Ganancioso. Hoje não há avarentos. Presunçosos. O que é presunção? Não há melhor do que eu. Ok? Estão a ver? Sou eu. Mais uma vez, o realçar desta pequenina palavra. Soberbos. O que é um soberbo? Eu quero, posso e mando. Conhecem esta expressão? E alguém que manda, ponto final. Faz o que eu digo. Esquecem da segunda parte. Não faças o que eu faço. Blasfemos. O que é blasfémia? Não há, graças a Deus. Falar mal de alguém semelhante a nós. Agora vejam a ousadia de às vezes nós falarmos de alguém que nos criou, mal de quem nos criou. Aonde pode ir a soberba, a arrogância do ser humano. Desobedientes a pais e mães. Não há nenhuma mãe, nenhum pai que possa dizer isso. Meu filho, minha filha, não faças. É só virar costas. Às vezes nem mesmo com as costas viradas. Verdade ou mentira? Fizemos nós isso ou não? Também, é verdade. Também. Ingratos. Ingratidão não existe. Toda a gente agradece tudo, sempre. Profanos. Epá, isto parece que nunca mais acaba. O que é profanação? É a invasão de alguma coisa que não é meu. Invasão sem permissão. Sem afeição natural. O que será a afeição natural? Naturalmente, sou capaz de amar aquele que não conheço. Um amor fraternal,
Um amor que possa até dar a minha vida por essa pessoa. É possível? É. Mas é natural? Não. Não é natural. Irreconciliáveis. Por isso é que não há guerras. Porque há reconciliações. Caluniadores. Também não há. Dizer mal do outro mesmo sem saber. Mesmo sem conhecer. Não aconteceu já connosco por vezes? O apóstolo Paulo não fica por aqui. Sem domínio de si. É melhor não falar de mim. Cruéis. Crueldade não existe. Sem amor para com os bons. Primeiro é preciso encontrá-los, não é? Mas há tantos que têm um coração tão sincero. E mesmo esses, quantas vezes não somos nós os primeiros caluniadores deles e destruidores deles? Traidores. Bom, vale a pena dar detalhes. Atrevidos. Quantas vezes não queremos nós corrigir os nossos filhos ou netos? Cuidado. E eles vão lá e fazem. Orgulhosos. Meu amigo, o apóstolo Paulo parece que nunca mais se calava de dizer aquilo que nós vivemos hoje em dia. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso já não existe, graças a Deus. Tendo aparência de piedade. Que rica pessoa esta pessoa é. Pouco tempo depois, que decepção que foi a nossa, não é? Quando vemos a pessoa como ela é em si. Mas negando-lhe o poder. Vejam o conselho do apóstolo Paulo. Afasta-te destes. Então, se depois de vermos isto tudo, eu me afastar destas pessoas, com quem é que eu fico? Só? Não. Só nunca estarei. A sociedade hoje é esta. Mas o apóstolo Paulo não deixa sem solução. E ele faz uma proposta um bocadinho mais à frente. Os capítulos 14 a 17. Deste mesmo capítulo. Os versículos 14 a 17. Eu peço desculpa. Os versículos 14 a 17 do mesmo capítulo 3 de 2 de Timóteo. Tu, porém, tu que chegaste a esta conclusão, que afinal não consegues ter relação com ninguém, porque há uma série de coisas que eliminam, permanece. Este é o grande segredo. Permanecer. Mantém-te fiel naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Vai à fonte, vai à raiz. Não fiques apenas pela folhagem. E que desde a infância sabes as sagradas letras, a palavra de Deus, que podem fazer-te sábio para a salvação. Por que meio? Unicamente pela fé que há em Cristo Jesus. Porquê? Porquê que ele recorre à Escritura? Versículo 16. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, para tornar-nos justos. Tudo isto em justiça. Com um objetivo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra.
Então, há esperança ou não? Eu penso que esta esperança é clara dentro desta porção da palavra de Deus que lemos. Se ficássemos apenas pelos 5 primeiros versículos, estávamos a dizer, acabou. Não tenho qualquer esperança. Mas o apóstolo Paulo não nos quer deixar sem esperança. Não nos quer deixar na dúvida. E ele diz, tens esperança na fé em Jesus Cristo. No entanto, ele continua a alertar-nos. Porque mesmo tendo esperança em Jesus Cristo, há algum detalhe muito importante também. Eu gostaria que lêssemos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, onde nós podemos ler. Isto é uma advertência para cada um de nós. Mesmo se eu estou a seguir aquele que é a minha esperança, que é Jesus Cristo, cuidado, permanece sempre atento, porque aquele que cuida estar em pé, cuidado, olha, não cai. Portanto, a todo um instante, podemos ter algo que nos tira o tapete de debaixo dos pés. E o que é que acontece? Se estamos em cima do tapete inadvertidos e não saltamos, de certeza que perdemos o equilíbrio e caímos. Aquele que pensa que já está completamente firmado em Cristo e não procura manter esta firmeza em Cristo, pode cair. Pode cair. Se ficássemos por aqui, diríamos, como eu poderia dizer também, não tenho qualquer hipótese de salvação. E é verdade. Não tenho qualquer hipótese de salvação por mim. Por muito que eu faça, não tenho qualquer hipótese de salvação por mim próprio. Mas há um convite que Deus faz a cada um de nós. É o último texto que vamos ver. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Também é um texto muito conhecido, mas que é de uma esperança e é de uma certeza tão grande que deveria estar presente constantemente nas nossas mentes. Quando nós estamos naquele momento difícil, Jesus convida, vem a mim. Todo e qualquer pessoa que esteja cansada ou oprimida. E Jesus afirma, eu vos aliviarei. E porquê? Porque é muito simples. Continua o texto dizendo, toma sobre ti o meu jugo. E o que é o jugo? É um peso. Os animais não gostam de carregar o jugo. Não é? Os bois que puxam a carroça não gostam. É um peso que está em cima deles. Mas ele diz que este jugo não é igual. É leve. E aprenderás de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Com isto, vai estar descansado e aliviado. E afirma, este meu jugo é leve e é suave. Razão pela qual nós podemos facilmente carregar o jugo de Cristo. Não é isto um convite a cada um de nós para que tenhamos fé em Cristo Jesus como nosso Salvador? Estou convencido que no fim, quando Jesus voltar,
vai encontrar muitas pessoas com fé. E é aí que nós encontraremos a fé, em cada um de nós. Não vai ser coletivo, mas vai ser individual. Por isso é que todos nós deveríamos, a cada instante, estar preparados para encontrarmos o nosso Deus. Eu posso encontrá-lo porque vejo a nuvenzinha do tamanho de metade de uma mão e que vai crescendo, e já ouço os anjos cantando e louvando a Deus. Distingo muito bem essa nuvem das outras todas, nem que seja da tempestade que poderá vir, como está anunciado, chuva para amanhã e redução da temperatura, por exemplo. Mas vou conseguir distinguir essa mensagem, esta mensagem de Jesus dizendo: estou aí agora. Não é daqui por uns tempos, estou aí agora. E quem tem a fé neste Salvador vai reconhecer: esses serão aqueles que vão mostrar a fé. Então, qual é a nossa missão hoje? Termino com um texto que me veio agora à mente, porque nós falámos dele também. São Mateus 24, 14, todos conhecemos. É necessário que este Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo. É necessário. E qual é o meu papel nesta pregação do Evangelho? Sempre que há oportunidade, falar neste Redentor, falar neste amigo, falar neste irmão que deu a sua vida por mim. Este é o dever de cada um de nós. E se nós tomarmos isso em mente e aplicarmos, seguramente estaremos em pé quando Jesus voltar. Mas aqueles que morrem entretanto, o apóstolo Paulo diz que eles serão os primeiros a ressuscitar. Os outros ressuscitam depois. Esses são os primeiros, já transformados. Nós, os vivos, seremos transformados, dizia ele, que faleceu. Nós, ele incluía-se como vivo, sim, vai estar vivo porque vai ser ressuscitado. Esta esperança é a razão da nossa fé. E é em cada um de nós que haverá fé. Porque fora disto, esqueçamos. Vai ser a desgraça. Mas hoje é o momento de tomar decisões. De que lado quero estar? Josué dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Permita Deus que sim, que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. E que digamos, como disse São João no livro do Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 20: ora vem, Senhor Jesus. Possa Deus estar um dia a ver-nos juntos para com Ele reinar quanto tempo? Eternamente. É a minha oração esta manhã.